essa África belga está à procura de uma autodefesa perante essas ingerências. E vamos encontrar a África, que são os Estados-nações, maioritariamente representados pela África branca. E esta África branca está sempre na mira de terceiros. E ela tem que vigiar porque está a ser vigiada para não contaminar as outras 3 Áfricas. É por esta razão que eu digo, para falarmos de governabilidade, tenhamos o cuidado de não buscar a governabilidade no vácuo. Porque se eu fosse de uma África francesa a dizer que a moeda do meu país é franco CFA, o que significa franco CFA? Muita gente está aqui na sala não sabe. Franco CFA significa que a moeda é francesa das colônias francesas em África. Século XXI, colônias, muitos não sabem. E como é que eu vou perguntar um mauritaniano, um senegalês, um maliano, que tem que discutir sobre a governabilidade? Por esta razão é que eu penso que a governabilidade passa pelo entendimento desses conceitos todos. E o Ocidente conseguiu modificar o conceito de modo de produção com o regime de Estado. Diziam-nos a nós durante a descolonização: descolonizem-se para serem democracias. A democracia não dá estrutura socioeconômica, a democracia dá estrutura política. O que dá estrutura socioeconômica é o modo de produção. E usaram esses termos, a democracia como forma de ludibriar e o comunismo como forma de linchamento ao nacionalismo, para acabar com o nacionalismo. Por isso, nesta trajetória de nós buscarmos aquilo que se pode chamar de políticas públicas e serem aplicadas por um contexto real, é preciso conhecermos esses conceitos todos, sob pena de estarmos a fazer aquilo que provavelmente não faz parte de um processo educativo. Eu, como professor, como educador comunitário, técnico comunitário, sempre procuro falar para as pessoas aquilo que lhes pode ajudar no futuro e não aquilo que lhes pode ajudar a perceber o agora e nada mais. E nisto, estamos a falar democraticamente da governabilidade no quadro da educação praticada por diversos programas sociais dirigidos às populações, à semelhança do Televan, que estamos aqui, e isso implica, segundo Leal e Ivo, perceber que a democracia como um processo histórico e conflituante por um lado e por outro torna-se um campo problemático entre a utopia democrática, mecanismo de sua sustentabilidade e crescimento da pobreza e da exclusão social. Trata-se, portanto, na contemporaneidade, de uma indecisão permanente entre a igualdade política e a desigualdade econômica. Igualdade política e desigualdade econômica. Porque, na verdade, a democracia não se vai construir num lugar onde tem gente muito pobre que quase compra todos e gente muito rica que quase compra todos e gente muito pobre que quase que se vende. A democracia não prospera. E logo, a governabilidade como conjunto de condições necessárias ao exercício do poder de governar, incorporando a forma do sistema de governo, aferindo as relações do sistema partidário em equilíbrio entre as forças políticas. As forças políticas são 3. Sejam forças de pressão, sociedade civil, forças de oposição, quem está na oposição, e força da situação, quem está a governar. São 3 forças que operam aí. E por isso vamos perguntar agora, como é que isso se dá? A governabilidade é, portanto, uma capacidade política de decidir. E logo, para decidir, é preciso ter uma maioridade política. O que é essa maioridade política? Participar, fazer parte da sua sociedade. Porque as políticas públicas têm de ser elaboradas com a tua participação. Para depois questionar de acordo com aquilo que você participou. Logo, o interesse público é observado na necessidade da flexibilização decisional, que o conceito subsume, que é incompatível com a administração pública centralizada. Ou seja, a governabilidade não é muito compatível com a administração pública centralizada. Ela é mais compatível com a administração pública descentralizada, ou seja, no local. Por isso o tema induz alguma redundância. Logo, a atenção ao interesse público no local entenda-se por interesses e expectativas que sujeitas à governança, que é a adoção dos instrumentos, entre muitos instrumentos que estão aqui, são aqueles que cooptam as pessoas para a participação. E para participarmos, é preciso vermos que a sociedade não tem um único grupo. Nós vamos encontrar entre os beneficiários, vamos encontrar os participantes, os não participantes, os potenciais apoiantes, inclusive os potenciais oponentes das opções.
E logo os mecanismos da sua convocação para participação remetem para uma inventariação minuciosa e, nesse caso concreto, uma compreensão da sociedade urbana a sistematizada. Eu trago aqui um esquema que muita gente ainda nunca viu, que é o esquema sobre a compreensão da sociedade urbana, em que tem os indivíduos detentores do poder que se relacionam ou com a imprensa, ou com os intelectuais, ou com os desempregados. E os círculos feitos nessa relação vão gerar outras instituições. A relação entre os detentores do poder e a imprensa vai gerar uma primeira instituição, que é a propaganda. A relação entre os detentores do poder com os desempregados vai gerar uma instituição, que é a máfia. Um indivíduo desempregado relaciona-se com um indivíduo que tem poder. O que é que eles estão à procura? Coisa boa não estão à procura. E uma relação entre os indivíduos detentores do poder e os intelectuais e os acadêmicos gera uma outra instituição, que é a opinião e a influência, que pode ser boa opinião, como pode ser má opinião ou má influência. E ainda a relação entre os detentores do poder e a imprensa e a academia vai gerar uma outra instituição, que tendencialmente a manipulação e a alienação. Na relação com os desempregados também gera alienação. É um conjunto de instituições que se recriam, que não vale a pena pensar que uma simples participação é suficiente, porque às vezes estás a participar numa atividade que se opõe à perspectiva da tua própria vida. Logo, não é sem razão que Samuel Huntington, ele foi um político norte-americano que viveu entre 1927 a 2008, tenha diagnosticado e abordado a designada crise da governabilidade, alegando o excesso de participação da sociedade. Ou seja, esse indivíduo considera que muitas políticas podem estar inclinadas devido ao excesso de métodos e instrumentos de petição de opiniões. Por essa razão, recenseei aqui alguns desafios. Esses desafios concretos, o primeiro tem a ver com a necessidade de reforçar a criação e a ação das instituições locais, com vista a recuperar a autoridade governamental e a prática colaborativa. Vamos participar, mas temos que reforçar a criação dessas instituições. Porque participar não somos todos juntos. Há organizações que são convidadas a participar. A necessidade e as políticas que se implementam serem um reflexo das necessidades e expectativas das comunidades e não do determinismo normativo centralizado. Eu vou participar, é na concessão, é na implementação, é na avaliação. Eu que vou participar tenho que ter maturidade. Porque senão é manipulação. A escusa de agenda determinista de governação impõe uma organização comunitária de base, ciente da sua história, dos rumos das suas vidas, e compor conjuntamente as políticas públicas para serem respondentes e correspondentes. O outro grande desafio é o treinamento da maioridade política para além das convicções ideológicas e partidárias, visando construir comunidades autônomas, guiadas por agendas libertárias. O que é isso? Isso significa que eu vou participar num quadro que me sinta livre e vou para libertar os outros. Não é apenas para me libertar a mim mesmo. Como dizia um grande nacionalista, Benjamin Burombo, dizia ele: todas as vezes que quero lutar pelos direitos africanos, uso apenas uma mão, porque a outra está ocupada afastando africanos que estão lutando contra mim. A necessidade de distanciar-se da veleidade, decisão sem satisfação, da estupidificação, que é a transição direta do desejo à satisfação. Não é o que eu desejo, vou ter. Não. A ética é um conjunto de indicadores que te ajudam a decidir. Há coisas que eu quero, mas não posso. Posso, mas não devo. Por esta razão, em 1910, o Parlamento Britânico diz: se tendes vocação, se as vossas finanças equilibram a vossa economia, então tendes vocação para o exercício político. Ou seja, cada um de nós, em primeira instância, tem que ter uma consolidação socioeconômica para poder ter a liberdade de participar. E logo, para não se contentar com a veleidade, nem com a estupidificação, nem com o liberalismo intelectual. Porque bastava decidir, participamos da decisão, está decidido, então já está bom. Não é suficiente isto. Não basta ter sido convocado ou ser convidado para participar só para dizer que esteve presente. Não, é preciso participar de fato, e isso implica liberdade prévia, porque a participação, segundo Licínio Lima, a participação não é monolítica.
a participação é tridimensional, ou seja, é vista no nível da democraticidade, que pode ser uma participação direta ou indireta, no nível da regulamentação, que é a participação formal ou informal e é também não formal, ou ainda no nível do envolvimento, que é a participação ativa e reservada. Há vezes que as pessoas estão lá, mas estão reservados e são passivos. E eu disse participaram, não, estiveram presentes. E ainda no nível da orientação, que pode ser uma participação divergente ou convergente. A democracia procura sempre uma participação divergente, porque é na diferença que vamos encontrar respostas para os problemas. Apesar do conceito de cidadão ser associado à vinculação jurídica, a ligação a pessoas com o Estado é consequência, segundo Weber, de organizações serem o fundamento da validade da dominação. O que é isso? Fizemos parte das organizações e automaticamente nós estamos monitorados pelas organizações. Por isso, eu desenvolvo o conceito de, para além da deontologia profissional, temos a deontologia ocupacional, ou seja, as organizações nos monitoram. Por quê? Entre a dimensão axiológica da ética e da moral, eu prefiro escolher ambas, mas há pessoas que escolhem um determinismo legislativo. Mas o determinismo legislativo, ele só existe lá onde a ética escasseia. E por isso, participar é participar com vontade e com interesse pelos problemas das pessoas. Logo, não é a democracia formal a única suficiente para justificar uma governabilidade aceitável, porque a democracia formal é apenas o voto. A democracia substancial é eu ter resposta pelo programa ou do programa que eu sufraguei. E a democracia elementar, que é essa que nos colocou aqui, essa nos diz que temos de estar organizados para questionar. Por isso, quero concluir dizendo que as agremiações comunitárias, as OCDs, Organizações Comunitárias de Base, são as forças de pressão melhores para modificar a governabilidade no local. Associações de camponeses, associações de profissionais, de artistas, de artesãos, estes podem participar, porque vão sugerir para as políticas públicas no local o interesse da sua autodeterminação e não apenas uma agenda. A legitimidade do regime governativo sobre as comunidades não só pode ser perniciosa devido à exiguidade de transparência e do diálogo, devido à prevalência decisional do racionalismo weberiano, mas também devido ao excesso da teorização, que pode gerar margem de oportunismo e de desconfiança. E muita gente está nesse nível de base hoje. Conforme apresentei, o esquema da compreensão da sociedade urbana, quando são cooptados, vão para lá agora, ficaram boca calada. Se esqueceram da origem. E a gente diz, não, quando vão para lá sim, porque eles quando foram, não tiveram maioridade política consolidada. Só foram por um conjunto de palavras, um conjunto de anátemas. Mas não foram por uma premissa de missão. É por isso que chegaram lá tão calados. Quantos já tiveram por aí, fizeram parte da propaganda, fizeram parte da máfia, fizeram parte de tudo, e hoje chegaram, hoje estão calados. Pior que um rio no lugar mais fundo. Por isso, Thomas Jefferson chamou-nos a atenção para o seguinte: quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Portanto, as evidências econométricas são insuficientes para dar vida e felicidade às comunidades. Os processos decisionais cívicos são culturalmente contextualizados. O que é isso? Processos decisionais cívicos são aqueles processos de decisão que se tomam lá na base, lá na comunidade. Porque eu vou obedecer aquilo que existe, independentemente da imposição de alguém, mas pela imposição moral. O meu irmão está a passar mal, o meu vizinho está a passar mal. É isto que eu vou sugerir que faça constar nos programas. Não, eu é que quero ir e vou sugerir que coloquem lá porque eu quero ir. Depois de eu ir, me esqueci que eu também saí de lá. O que é que eu falo? Entre aqueles que hoje decidem e aqueles que virão para decidir, estão todos a mesma coisa. Todos nós viemos desses mesmos lugares. E se nós não tivermos treinamento prévio, voltaremos a fazer a mesma coisa que os outros estão a fazer hoje. Para deixar de fazer o que eles estão a fazer, é preciso que eu compreenda como é que eu vou para lá. Eu, como professor, normalmente digo, quando estou a dar sociologia africana,
dizem assim, lá. Eu disse, desde que dou aulas na universidade há 22 anos, desde que trabalho há 41 anos, já formei muitos, porque minha primeira profissão mesmo foi de professor, em 1983. Todos eles são os mesmos que diziam lá. E quando chegaram lá também ficaram lá, nunca mais vieram cá. Por isso é que para mim é importante a educação comunitária e não tanto a culpabilização. Muito obrigado, nosso moderador. Dr. Tuca Manuel fez mesmo das suas competências enquanto professor. Começou com a parte introdutória, compreensão, contexto histórico para permitir a melhor compreensão, com a definição e a distribuição da África em 4 dimensões, sobretudo a questão dos resultados das independências, a questão da governabilidade e também a posição ainda das potências em relação ao modelo de democracia que pretendiam, sempre com a dependência econômica. Na parte final faz a questão então da maturidade política, que é essencial para que, independentemente do local e dos desafios que as pessoas tiverem, consigam ter sempre uma participação divergente, formal, obviamente, e também o papel das forças de pressão. Muito obrigado, Dr. Chiblica. Queria saudar o Dr. Tuca, o nosso grande professor, e também a todos os presentes, e aproveito também a oportunidade para agradecer pelo convite que me foi formulado. Eu não sou político, sou engenheiro, mas todos somos políticos por natureza, dizia já um filósofo. Portanto, eu queria o Dr. Tuca fazer uma incursão histórica, do ponto de vista daquilo que é o contexto africano. Eu queria, antes mesmo de entrar assim, na temática concreta sobre os desafios da governabilidade local e a participação cidadã, eu entendo, tendo em conta aquilo que também é o nosso conhecimento, porque somos angolanos, que estamos mesmo, ficamos um tempo fora do país, quando fala-se de governabilidade local, no nosso contexto angolano, porque sabe muito bem que a nossa governação está centralizada. Esse é o primeiro elemento. Independentemente que tenha outros atores políticos nas províncias, mas a nossa governação está centralizada. Logo, para falar de desafios da governabilidade, é importante que olhemos primeiro na estrutura central. E eu vou dividir essa perspectiva em 4 desafios principais de uma governabilidade local, já que depende da governabilidade central. Tudo vem lá, tudo é idealizado lá em cima, já estamos a entender o que é, depois é que cai logo para as localidades, nesse caso referindo às províncias, e as províncias também depois indicam ou dirigem aos municípios, às comunas, sucessivamente. Portanto, primeiro desafio que eu coloco assim em termos gerais, para depois ir na questão particular, no caso concreto de Benguela, são os desafios econômicos, por exemplo. É conhecido por nós, um dos primeiros desafios econômicos que nós temos é a principal dependência do petróleo. Por quê? Porque se temos, para que haja, por exemplo, uma boa governação numa localidade, numa província, por exemplo, tem que depender da central. E o central depende daquilo que ele legisla como política para todos. Qual é essa política para todos? A dependência do petróleo. Todo mundo aqui sabe que Angola é fortemente dependente da exportação do petróleo. Estamos a falar uma representação de 90%. E praticamente cerca de 60% do produto interno bruto. Essa é uma dependência muito grande. Esse é um dos grandes desafios. Por quê? Porque se nós dependermos única, exclusivamente do petróleo, por isso se fala da diversificação da economia, nós teremos uma economia vulnerável. E ao mesmo tempo, flutuações de preços internacionais do petróleo, criando incertezas econômicas. O que estamos a ter aqui no nosso país, na nossa realidade, são essas incertezas econômicas. Por quê? Porque dependemos única e exclusivamente do elemento fundamental, que é a dependência do petróleo, a chamada petrodependência. Este é um dos grandes desafios que é central, mas que depois recai para as localidades. Outra questão, outro grande desafio, que afeta também todas as localidades, todas as províncias, municípios, entre outros, é a diversificação da economia, limitada. Fala-se muito da diversificação econômica, mas do ponto de vista só teórico. Porque ainda continuamos a depender única e exclusivamente do orçamento geral do Estado, do preço do barril de petróleo. Se nós dependermos unicamente disto e tudo vir lá de cima,
a governabilidade local, esquecemos, vamos esquecer. Então, a versão de economia limitada. Reconhecemos, claro, pelo esforço que o Executivo tem vindo a fazer, tendo em conta para que realmente o país tenha capacidade para ter diversidade econômica, mas em contrapartida, o país ainda carece de uma base industrial agrícola forte, carece disso. Nós vamos ver que muitos produtos ainda estão a ser exportados, que temos aqui condições, terras férteis, terras aráveis. São grandes desafios. A atividade industrial são grandes desafios. Setor como agricultura, setor como indústria transformadora, olhando uma perspectiva, por exemplo, da atividade turística, continua ainda num processo de subdesenvolvimento. Okay? Isso, de certa maneira, vai limitar a capacidade do país gerar emprego e impulsionar o próprio crescimento fora do setor petrolífero. Esse é um grande desafio. Outro desafio que nós temos, assim de maneira geral, que afeta as localidades, é a dívida externa elevada. Isso não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que Angola tem uma dívida muito grande externa. Dívida externa elevada. Angola tem uma dívida pública externa significativa. Especialmente após a queda dos preços do petróleo, isso foi no meado de 2015. A nossa crise começou logo em 2015. Outro quarto desafio, nós temos a inflação alta. A Angola tem lutado, claro, com essas altas taxas de inflação, impulsionadas por fatores como desvalorização da própria moeda. O Kwanza está totalmente desvalorizado. Isto é prova de que, por exemplo, quem quer ir fora do país ou tem filho a estudar fora do país, sabe muito bem que há um grande problema em termos de nós adquirirmos, por exemplo, a própria moeda estrangeira. É um desafio muito grande. E essa inflação eleva e corrói o poder de compra das famílias. E, de certa maneira, vai fazer o quê? Vai criar desafios adicionais para o desenvolvimento econômico e a estabilidade social do próprio país, afetando, de certa maneira, os próprios municípios. Outra questão é a infraestrutura insuficiente. O país enfrenta grandes deficiências em infraestruturas básicas. O que eu me refiro? Me refiro à questão dos transportes, à questão da energia, que tivemos uma melhoria significativa. A água ainda continua um dos grandes desafios da governabilidade. A água, abastecimento de água potável, que é um bem precioso, Hoje nós temos um exemplo. Se os nossos irmãos que andam com azulinho, se pararem os azulinhos, nós estamos comprometidos em termos de transporte público, a nível do país. Então é um desafio. É um desafio muito grande e um desafio, de certa maneira, muito elevado. Olhando na perspectiva social, dois elementos que eu coloco aqui. Desemprego e pobreza. Isso é um desafio. Desemprego. Hoje nós vamos ver, o próprio Presidente da República prometeu, que até hoje não se cumpriu. Quer dizer, há muito jovem desempregado. E isso, de certa maneira, leva a outros elementos. Vai levar violência, vai levar a criminalidade, vai levar vários outros elementos a rastro. Isso não constitui um desafio para uma governação? Claro, constitui um desafio muito grande. Né? O desemprego, principalmente entre os jovens, continua a persistir. Estamos a falar, por exemplo, segundo aqui os dados do Instituto Nacional de Estatística, atualmente este desemprego está em 33%. Isso significa dizer o quê? Significa dizer o quê? Que em 3 em cada 10 angolanos são desempregados. Isso é grave. Eu não posso falar de governabilidade sem nós criarmos políticas públicas que visam realmente empregabilidade. Esse é um desafio. Outro grande desafio que nós temos é a corrupção. A corrupção é endêmica. Você não vai ter uma governabilidade sem que realmente você tenha, por exemplo, tenha o combate sério da corrupção. Não esse combate romântico que nós temos em Angola. E a corrupção em Angola se estende do topo até a parte mais baixa. Continuamos. A corrupção não parou nesse país. E os grandes corruptos, os homens que dilapidaram
este país, continuam vivos. Estão aí. Isso não é um desafio da governabilidade? É um grande desafio. Olhando, por exemplo, na perspectiva política. Na perspectiva política, nós temos aqui sérios problemas. Primeiro problema que eu anoto aqui, uns grandes desafios que eu trago aqui, é maior abertura de proximidade entre o governo e os partidos políticos ao assento parlamentar. Há um problema muito sério. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns políticos e mesmo até deputados de outras bancadas parlamentares, a não ser do EPLA. Muitos governadores não recebem os deputados. O exemplo prático é o nosso, aqui mesmo, aqui nós temos aqui em Benguela, quantas vezes, e tenho esses dados porque um dos homens um dos partidos na oposição já marcou 5 vezes a audiência com o governador e não foi atendido. Isso é grave. Não é essa abertura. Então, isso é um desafio da governação. Outro segundo elemento aqui são, na agenda parlamentar da sociedade civil, há um fechamento. Os deputados representam o povo. Os deputados representam o povo. A nível da sede provincial, os deputados representam o povo. Há um fechamento. Você não vê a agenda mesmo real, uma agenda prática de um deputado para realmente com a sociedade. É um fechamento nisto. O deputado está fechado no seu gabinete, está lá e não atende ninguém, não diz nada, fica lá só na Praia Morena. Portas fechadas, não diz nada. Esse é um dos grandes desafios. Outros desafios que nós vamos vendo e vamos nos calando cada vez mais, isso deixa um tanto quanto inquietante, é a questão da intolerância política. Esse é um grande desafio. Se nós estamos aqui em Benguela, eu viajei a semana passada quando a tomada de posse do Dom Estevão Binga, fui para lá, estive ali, então fui muito cedo para o interior. Eu recebi muitos relatos, por exemplo, Catengue, Caimbambo, Cubal, Xongoroi. Há uma intolerância política fora de série. E há exemplo prático de um senhor, de um partido político que mobilizou 12 jovens que eram de um outro partido para entrar na fileira de um outro partido da oposição. Esse senhor foi incendiado a sua própria casa e foi também queimado as suas lavouras. Isso chama-se quê? Intolerância política. E nós vamos fechando os olhos. Durante muito tempo aqui em Angola, isso ainda continua. Quem é de um partido tal, não tem abertura até de empregabilidade para outro partido, para estar numa esfera do Estado. Está tudo fechado. Então esse é o quarto elemento. O terceiro elemento, o quarto elemento são as raízes estatais. É uma vergonha. É uma vergonha. Sem contar da televisão pública de Angola, que também tem sido uma grande vergonha. E isso, eu como cidadão angolano, sem estar vinculado a nenhum partido político, eu tenho constatado. Eu não sou cego nem surdo, tenho a consciência para analisar e perceber. Isso é um desafio muito grande. Quarto é as rádios, quinto é a televisão. Que televisão pública de Angola. Nós vimos isso, notamos nas eleições, notamos isso em todos os momentos, notamos isso no dia a dia. Quer dizer, tudo isso constitui um desafio para que nós realmente possamos ter uma sociedade democrática. Democracia não é discurso. Democracia é praticamente, é uma coisa concreta. E agora, tudo isto fechado, quando é que o cidadão vai ter participação pública? E aí nós temos depois outro desafio, que são as questões ambientais. Nós estamos a ter as obras aqui, as obras por toda a cidade. Atropela-se um dos principais procedimentos administrativos, que é a placa quando se põe uma obra pública, independentemente de onde o dinheiro está vindo, se é quem está tirando do bolso, é público ou não. Então que haja maior clareza. Então esse também é um dos grandes desafios. Não se pode fazer uma obra pública sem que tenha uma placa, porque a placa são informações públicas. O cidadão não tem como ir ao governador dizer assim: seu governador, quanto custou isso? Quem está fiscalizando? Diga lá quanto é que vai custar, quanto é que vai terminar. Não é preciso dizer isso. Em todas as latitudes, em todas as partes do mundo, está bem claro. Está lá, nós temos obras a serem feitas, o cidadão não sabe quanto custou. Isso é muito grave. E nós queremos falar de participação do cidadão. O cidadão participa de várias formas. Há várias maneiras de nós termos a chamada participação pública.
várias maneiras. Várias formas de nós termos a participação pública. Na participação pública, o cidadão deve, na verdade, ter essa intenção direta de participar naquilo que é coisa pública. Por isso, hoje, mais do que nunca, ainda muitos criticam, não, autarquias, estou a falar disso. É isso mesmo. Os outros, para desenvolver, passaram por este caminho. É uma das formas diretas da participação pública, são as autarquias locais, onde nós, livremente, vamos escolher um governante que nos atenda, não arrogantes, por exemplo. Não presta conta a ninguém, não diz nada. Um elemento também que eu queria evocar aqui, são dentro da questão social, é um grande desafio para o nosso país, são nossas irmãs, nossas mães, nossos irmãos que vendedores ambulantes, por exemplo. Isto é difícil, terminar num país onde não há emprego, onde não há oportunidade para todos, onde há um nível de corrupção muito elevado. Isto é difícil acabar. Quando vemos alguns órgãos que têm o poder a correrem com aquelas senhoras, é dolorido. Claro, queremos organizar a própria sociedade, queremos organizar. Nem todo mundo tem possibilidade, por exemplo, de vender no quadro. Então criamos praças assim nos bairros, bem organizadas, porque a nossa realidade ainda não é uma realidade europeia, é essa realidade da fome, em que alguém pega um cestinho de banana, vai vender em algum lugar para sobreviver. Esse é um desafio muito grande que nós temos. Outro pormenor é a questão, outra perspectiva é a perspectiva cultural. Nós temos um aumento significativo da proliferação de seitas religiosas, que estão a enganar muita gente. As pessoas estão a deixar os seus bens, estão a deixar não sei o que, são enganados, estão a deixar maridos, famílias, ficar lá nas montanhas, ficar viver na igreja, quer dizer, proliferação, quer dizer, dar oferta de coisas que não existem no ponto de vista divino. Isto constitui um dos grandes desafios também da governabilidade, que tem o poder de fazer o quê? De regular todos esses exercícios religiosos. Isto é um desafio muito grande. Olhando para assim na perspectiva de um desafio muito grande, também no ponto de vista ambiental, é na questão do saneamento básico. O saneamento básico hoje constitui um dos grandes desafios da governabilidade. Eu falei aqui da questão da água. Os nossos bairros hoje crescem de maneira tão desordenadas, que nesse caso o abastecimento público de água constitui um grande desafio. Porque muita gente vai buscar alternativas de fonte de captação, lugares não confiáveis, e ali constitui problemas sérios de saúde pública. Isso é só olhar nos nossos bairros. A defecação ao ar livre é um problema também que nós temos. A questão, por exemplo, da recolha do resíduo sólido, do lixo, em nossas comunidades, vamos ver que nós, as empresas de recolha de lixo, as grandes empresas que andaram aqui em Angola, Ambiáfrica, Ambitec e Verobac, saíram daqui em 2014 por causa da dívida que nós tínhamos com eles, que o Estado Angola tinha com eles, e naquela época não foi resolvido, então as empresas largaram, abandonaram, foram-se embora. Hoje, mais do que nunca, nós estamos com uma deficiência em termos de recolha de lixo, principalmente nas zonas periféricas. Na periferia foram abandonadas todas. O povo faz o que quiser, cava, bota lixo, queima, faz tudo o que quiser. E não é uma prática adequada para o bem-estar de todos. Esse é um dos grandes desafios. Outro desafio na perspectiva também do próprio saneamento básico, estamos a olhar, por exemplo, também entra a questão mesmo vou entrar na questão da arborização, por exemplo. Os nossos bairros crescem, você vê um bairro todo crescido, mas não tem nenhuma árvore. O processo, por exemplo, de loteamento dos bairros é um problema deficiente, é um problema muito grave para nossas comunidades. E isso tem culpado, porque quem é o gestor do espaço público é a administração. É lá onde gizam as políticas de parcelamento de terra, é lá onde gizam as políticas de ordenamento de território. Quem giza não é um cidadão, você da sua casa vem ali, vive ali e tal. Está bem, acreditamos também que tem um cidadão que sai da sua, corrompe, faz aquela coisa toda, porque nós, muitas das vezes, não sabemos quem. Qualquer um aqui em Angola vende terreno, qualquer um, amigo do Soba, amigo do administrador, primo, não sei o que, namorada do administrador também tem lá uma parcela, também tem assinatura, quer dizer,
tem várias desorganização no ponto de vista da questão da gestão. Isso constitui um dos grandes desafios da governabilidade no ponto de vista local. Para que nós realmente possamos ter um bairro que cresça de maneira sustentável, que cresça de maneira eficiente e eficaz, para que nós realmente possamos ver naquele espaço de maneira segura, precisamos regular a ponto de vista do nosso território, para que as pessoas não possam construir nas zonas de risco. O desafio, eu sei que o doutor explica, já está me pressionando aqui por causa do tempo. Eu vou, outra questão é mesmo da requalificação das valas de drenagem. Nós temos que parabenizar também, por outro lado, as obras estão a ser feitas independentemente das placas. Essas obras das estradas, dos passeios, estão a ser bem feitas. E temos aí para parabenizar, porque uma estrada para ter durabilidade do ponto de vista da engenharia, o primeiro pressuposto é o que? É o sistema de drenagem. Por isso, quantas vezes nós reabilitamos a estrada da Maxi, que está aqui próximo de nós, que até as pessoas que passaram por aí deviam ser nacionalizadas. Porque primeiro tem que fazer o quê? Tem que fazer a macro-drenagem debaixo da estrada. É o que se fez aqui, que se faz naquela parte da Praia Morena, fez no Lubito do Chapanguel, da polícia até o Chapanguel, que são obras dentro daquilo que são os padrões internacionais para nós fazermos o quê? Para nós termos durabilidade da própria estrada. Então, o sistema de drenagem hoje também é um desafio, nossos bairros, as nossas comunidades, o esgoto, o próprio esgoto sanitário. Muitas das vezes as residências não estão conectadas no próprio sistema de esgoto. Isso continua nos grandes desafios. Teria muita coisa, já que o doutor explica, já deu um sinal para poder preparar, mas a princípio, para dar a primeira chega, eu acho que, introdutoriamente falando, eu acho que é suficiente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao engenheiro Sassomo. Na parte final foi mesmo para a sua área específica, né? Olhando sobretudo a questão do saneamento básico e da gestão territorial, que são na verdade os problemas que nós temos: loteamento, o sistema de drenagem, enfim, a saúde pública, a água. Portanto, são aspectos que devemos discutir permanentemente. Mas lá também falou da sua abordagem em relação o problema que ainda temos da concentração administrativa, ou da centralização também, sobretudo relativamente à nossa dependência econômica do ouro negro, né, petróleo, e também apresentou aqui alguns problemas, como o desemprego, a corrupção e outros que definitivamente não ajudam na boa governança e também na participação cidadã. Pasuca África Litutumula África Pasucaya Pasuca África Pasucaya Litutumula África Pasucaya, Pasuca, África, wake up, África. Tu és a terra que alimenta o mundo. Tu és o berço da humanidade. Faça valer aquilo que vales, oh África. África, os teus filhos clamam por uma África viva, por uma África que deixe de ser o cemitério do mundo. África, mamãe, África. Litutumula África, Pasucaya, Pasuca África, África ota Pasuca, Litutumula África, ya, Pasuca, Eka África.
conquista o seu lugar. Tu és o berço da humanidade. Antítese, síntese. Quer dizer, os três já estão liberados. Agora, indo no quanto o professor Tuca Manuel, quando apresentou a africanidade, a pergunta que vamos colocar é: Angola é um país independente ou Angola é independente de Portugal? Porque o desvio que ocorre em Angola vai para Portugal. O primeiro beneficiador é o Estado português. Significa que a inteligência portuguesa está a governar internamente o Estado angolano. A segunda pergunta. Em 1975, realmente os três movimentos conquistaram a independência ou Portugal criou um governo local? A terceira pergunta é que estamos perante um refinador historiador. Nos ajude a compreender hoje e agora quem criou aquela canção entre a unha e a bocatinha. Por que criou? Quando é que criou? Por que agora está parado a canção? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Tendo em conta que as políticas públicas surgem mediante um problema público, eu gostaria de saber quem realmente elabora as políticas públicas. De que forma a sociedade participa na elaboração das políticas públicas? Tenho aqui umas duas questões para formular aos caros eleitores. Estamos a falar dos desafios da governação local. E claramente que, fazendo uma radiografia daquilo que é a vida social, a vida política e econômica de Benguela, do município de Benguela, nós chegamos à conclusão de que existem vários desafios em que, no qual a governação vai encarar. A primeira pergunta que eu vou fazer é que entre aquele que governa, ou seja, o governo de Benguela, ao traçar determinados programas para o desenvolvimento da comunidade de Benguela, qual tem sido o estudo feito, não é? Socialmente falando, até que ele chega a uma conclusão de que o que a sociedade, o que a comunidade carece num certo momento é este. Porque o que nós estamos notando é que traçam-se as políticas públicas e os problemas vão sendo recorrentes. Nós temos bairros emergentes a crescer. Os bairros periféricos estão a crescer. Os problemas da água, os problemas do saneamento, os problemas das escolas de ensino primário, no que diz respeito à distribuição de livros, tem sido um problema recorrente. E nós temos aqui o professor Tuca, não é? Assim que nós carinhosamente temos chamado, como representante do governo provincial. Nós queremos saber, não é? Se esses problemas serão recorrentes e a sua resolução durarão há quanto tempo? Primeiro, a segunda questão que eu tenho para colocar é que nós sabemos muito bem que as escolas de ensino primário têm se debatido com muitos problemas. Um dos grandes problemas é a falta de água melhor nas escolas. As escolas do bairro 17, 4 de abril, as escolas de Bela Vista, que não só para Benguela, têm tido um problema muito grande que diz respeito à falta de água. E nós queremos pedir, não é, ao governo provincial de Benguela que olhasse a essas localidades. Por quê? Porque o que nós temos visto é lastimável. Crianças saem de casa sem tomar banho. Crianças estão na escola, têm necessidades, têm que por falta de água nas latrinas, têm que defecar ao ar livre. E lá onde vão defecar são também suscetíveis de apanhar outras doenças.
Então nós queremos pedir que no orçamento para Benguela, município de Benguela, que não se olhasse apenas na construção de estrada, como estamos a ver, que usa a infraestrutura, mas também a distribuição de água naquelas escolas. Eu gostaria de saber se Angola, em particular Benguela, dentro do governo, tem uma contabilidade organizada. Essa é a primeira questão. E a segunda questão... Faça só um comentário nessa pergunta, a contabilidade organizada, para entender essa tua questão. A minha questão, quando eu levanto a questão da contabilidade organizada, é na percepção de alguns programas que o Estado vem implementando e financiar valores. E estes valores, por vezes, não têm tido uma justificação cabível. Né? Então, quero saber se tem uma contabilidade organizada na perspectiva daqueles retornos aonde vão. A outra questão é na questão da cientificidade. O Dr. Tuca Manuel falou aqui muito bem que hoje por hoje não podemos falar sem ter um conceito ou conhecimento em função da própria ciência. Será que o partido que governa dentro da ciência, tem seguido esse espaço ou tem sido de forma acabada? Essa é a segunda questão. E a terceira questão é mesmo na questão, como eu podia enquadrar, é na questão daquilo que o Dr. Tuca Manuel disse aqui, que muitos passaram na mão do Sr. Tuca Manuel como alunos, né, que naquela altura foram dizendo e hoje são o que são e não querem voltar, não estão a aterrar. A minha questão é, temos muitos quadros, mas esses quadros, durante o percurso da formação, têm uma posição, mas depois de estar dentro mudam porque será são ameaçados ou então a política interna é que oculta essas questões. Porque o que a gente está aqui a ver, nós estamos a ter muita gente formada, né? Estamos a ter muita gente formada que não há resposta da formação que eles estão a ter. Porque hoje por hoje estamos a ver que as pessoas estão a estudar, mas para empregos, não para revolucionar a própria ciência. Porque nós aqui não fizemos ciência, apenas se formamos para ter dinheiro no bolso e para outras coisas. Não podemos... Não sei se é pergunta, se é preocupação, mas vou deixar que a mesa depois determine. Sim. Nós estamos desde fevereiro que emitimos uma carta a solicitar licença de construção para uma escola comunitária em Lavroco, no âmbito do projeto Lavroco. Até hoje, o documento não sai. Sempre que vamos para lá, dizem vem na sexta-feira. Toda vez é sexta-feira. E a questão é, se nós queremos participação do cidadão... Qual é esse requerimento? Que é a administração? A administração de Benguela. E são 2 documentos. O segundo já está fazendo mais. Não é só para situar os ouvintes. Então, se queremos participação local, esta é a primeira preocupação, se queremos participação local, como é que a nível das comunidades, as comissões de moradores, de acordo à própria lei, o decreto do regulamento e o decreto executivo que vem esclarecer a confusão, que a administração municipal da zona e os comitês de ação do bairro fazem confusão. Como é que queremos participação do cidadão, se aniquilam a partir das comunidades? Não vamos chegar até ao governo provincial. Queremos participar a partir das bases. E lá não temos como participar. Por quê? Porque os bairros criaram comissões de moradores dos jovens e dos mais velhos. E dos mais velhos já sabemos quem são, né? São todos do MPLA. E dos jovens chamam que são todos da UNITA. No final, os mais velhos têm documento credenciado da administração municipal. E os jovens não têm, que fizeram de acordo com a lei. Como é que isso? Agradeço por serem feitas. Portanto, começaria por responder, eu não fui anotando assim os nomes, mas as questões, acredito que cada um vai sentir-se aconchegado, sabendo que são as suas questões. Portanto, as bloqueios em Angola não saem por quê? Porque falta vontade política. Essa é a resposta objetiva. Autarquias em Angola não saem porque falta vontade política. Não tem mais nada, não tem mais outro. Tudo que vai ser discurso é coisa para boi dormir. Falta vontade política. E nós já tínhamos que avançar e tínhamos que avançar neste processo. Quantos países têm? Muitos países já adotaram isto.
Muitos países adotaram esse tipo de processo. Vamos ver, o Brasil é um deles, Portugal é um deles. Vou falar de vários países que falam língua portuguesa. Vários países, Cabo Verde, Moçambique, vários países já têm autarquias locais. Europeus, africanos, asiáticos, vários países. Porque é o caminho mais democrático, o caminho mais viável para que o cidadão realmente possa participar de maneira ativa na coisa pública, na res pública, coisa pública. É o caminho. É aquilo que eu disse, hoje mais do que nunca, os administradores não prestam conta daquilo, são nomeados. Ninguém o escolheu, foi colocado ali. Logo ele governa para satisfazer a vontade de quem o escolheu. Ele nem conhece os bairros, nem conhece o cidadão, muitas das vezes. E isso também, se não tivermos autarquias, aumenta-se o nível de burocracia. Esse também é um dos grandes problemas que nós temos no país. Este é um dos... Agora, o outro colega perguntou-me a questão da organização das cidades. Nós temos várias ferramentas para nós organizarmos a cidade. O planeamento urbano, o ordenamento do território, que está lá dentro do ordenamento do território. Nós temos os planos de pormenores. Nós temos os PDMs, planos diretores municipais. São várias ferramentas que nós temos para que nós realmente possamos organizar o nosso território. E quem tem essas ferramentas todas são as administrações municipais, em função da dimensão na qual quer se projetar. Porque tem aqueles projetos de cunho provincial, do governo central, lá também, por isso tem gabinete de infraestrutura, e lá no gabinete de infraestrutura tem lá vários gabinetes, ordenamento de território, entre outros. É esses que devem gizar. Mas o município, de maneira local, quem deve gizar as políticas de ordenamento de território para acertar os povos no espaço físico são as administrações municipais. Então ali também a culpabilidade do desordenamento do território recai a quem tem essa responsabilidade de organizar o próprio território. Claro que sem excluir a responsabilidade do cidadão em obedecer àquilo que são os procedimentos. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que divide-se o território, faz-se o chamado de loteamento. Se é 20 por 20, se você for amigo ou alguém vinculado ao partido A ou B, por exemplo, o partido no poder, muitas vezes vimos, era distribuído 20 por 20, mas você encontra alguém que tem 20 por 40. Num espaço que foi definido que é 20 por 20. Nós temos esse problema nos nossos bairros. Por simpatia, por outras coisas, você encontra alguém que vão lhe dar 40 por 50. Isso não é ordenamento de território. Nós estamos a ver, por exemplo, construções, em zonas costeiras. Nós estamos a ver construções desordenadas em zonas costeiras, por exemplo, nas praias, nossas praias aqui. Agora a pergunta, qual é a figura, as figuras que vivem naqueles lados? Quais são as figuras? E como conseguiram o terreno? Vou dar um exemplo prático. Nós aqui, quem for aqui dou sempre esse exemplo, para que o irrita muito, para o Santo Antônio, você vai encontrar um empreendimento de um senhor tão endinheirado que é conhecido a nível da província, que a casa dele, o tal estabelecimento, vai da estrada, até rompe Maqueu da estrada, até a água. Quem tiver vir na areia caminhando, ou mergulhas, ou vai passar lá no quadro das montanhas. Porque ali na praia, deixa para ir para o outro lado. Porque ele ultrapassou. Mas nós temos o POC, que é o Plano de Ordenamento da Orla Costeira. Plano de Ordenamento da Orla Costeira. O que é que diz esse Plano da Orla Costeira? Não se pode fazer obras definitivas na praia. O que é praia? Praia não é água só, é areia, são os porões, são o cascalho, a água. Muita gente fala, vou fazer praia seca, só fica na areia. Mas ele construiu aí. Quem o autorizou? Mas é o que é que temos aqui nesse país? Sabe muito bem. Vamos à Ponta da Rastinga, vamos aqui a Caotinha, vamos a Praia Azul, vai ver as construções, as organizações desobedecendo aquilo que são os princípios legais. E ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Isso é uma coisa que nós temos referido, por exemplo, todo aquele discurso, por exemplo, da pesca ilegal predatória. Nós tivemos um navio que foi apreendido aqui no Lubito, na época de venda, que não se podia pescar o carapau. Qual é o desfecho que tivemos daquele navio? Quem autorizou? Quem foi preso? Quem fez alguma coisa? Ninguém. E o ordenamento do território é nesses moldes. Quanta gente construi vala de drenagem e ninguém fez nada? Estamos
Estamos a aterrar as salinas do Lubito, construções nas salinas. Há quem diz alguma coisa? Fiquemos sérios. Então, essa questão do ordenamento do território tem que ter medidas mesmo rigorosas para que nós realmente possamos organizar o nosso território. Porque não é um simples cidadão, como está acontecendo em Luanda, partir as casas daquele cidadão para depois, no dia seguinte, pôr na grande venda, como fizemos aqui, quem vai para a Bahia, no bairro das Salinas. Partiu-se as casas dos popérrimos, pessoas carentes, para depois levantarem outra perspectiva. Também entendemos que é a postura de um bom ordenamento do território, mas podia se requalificar, mesmo tendo aquelas pessoas ali. Então, o ordenamento do território visa, nesse caso, organizar o território, como minha colega colocou. É possível organizar a cidade? É possível, é possível. Outra questão que o colega coloca também são os modelos de construção. Esse é um problema muito sério. O nosso modelo de construção não é um modelo nosso, porque nós não temos um modelo tipicamente nosso. Isso já vem do tempo colonial. O modelo das nossas casas são modelos portugueses e modelos cubanos. Quem vai aqui para a cidade vê modelos cubanos antigos. E nós continuamos, vamos aqui, novas residências, novos edifícios que estão a crescer aqui a nível do nosso casco urbano, são modelos que não são nossos. Modelos da Grécia, tipos de arquiteturas, novas arquiteturas. Era preciso nós, do ponto de vista das próprias universidades, começarmos a definir o tipo de arquitetura que nós queremos. Que arquitetura é essa nossa? O colega perguntou muito bem. Que arquitetura é essa? Não é nossa. Não é nossa. Nós temos uma arquitetura tipicamente. Houve um arquiteto, acho que não sei se é Ganesh, que ganhou um grande prêmio porque utilizou material próprio da terra para fazer construções a arquitetura dele. Ele usa material próprio da casa, da terra dele, barro, argila, usa, por exemplo, palhas, aquela coisinha toda que nós temos muito aqui. Nós temos que desenhar uma arquitetura que seja uma arquitetura nossa. Agora, outra questão colocada, que lançou aqui para todos, é que quem deve elaborar as políticas públicas? Quem governa. Quem não governa vai elaborar política pública, vai aplicar aonde? Tipo assim, a UNITA, a FENELA, a Casa CE, eles vão elaborar políticas públicas aonde? Pode participar, mas quem elabora políticas públicas é quem governa. Estamos a passar fome, é quem governa. Falta de água, é quem governa. Não está muito lixo no bairro, é quem governa. Não é quem não governa. Você não governa só fazer o quê? Você ainda é oposição, você é outra coisa. Quem não governa não tem essa capacidade. Pode contribuir, mas nós temos um sistema político que já sabemos. Até mesmo as próprias instituições públicas estão totalmente partidarizadas. Você não tem como participar, você não chega, a tua opinião não chega até lá. Então, respondendo ao colega, foi uma das primeiras questões, quem deve elaborar as políticas públicas é quem governa, por minha opinião. O doutor do Capor tem outra opinião contrária dele, pronto. Qual estudo deve ser feito para sabermos o que a comunidade carece? Nós nem precisamos muita coisa, pessoal. Eu tenho dito sempre assim, nós em Angola temos muitos bons discursos, tudo só falácias e tudo. Nós temos que olhar a realidade. Nós temos pessoas a comer no lixo. Nós temos pessoas a comer no lixo. Nós temos pessoas que morrem de fome neste país. Nós temos casos aqui evidentes, está nas redes sociais, vemos todos os dias. Caminhões a subir, tem que estar bem armado. Do Bito Benguela, esse troço que fizemos sempre, cai aquele caminhão da Leonor, as pessoas varrem arroz na rua. Isso não é, isso é grave, estamos mal. Quando nós não queremos reconhecer que estamos mal, está tudo bem. Que se nós devemos pôr a mão na consciência para fazermos uma reflexão muito profunda, se nós queremos ver o país como país. Deixa eu só ver se tem mais aqui alguma questão que foi colocada por mim, senão o doutor explica, já está aqui a me dar sinal. Essa questão da escola, eu quando falei da edificação ao ar livre, é mesmo em função da realidade de muitas escolas. Há muitas escolas que foram construídas, não tem latrina, não tem casa de banho. Não tem casa de banho. Eu uma vez fui a uma escola, que depois de eu fazer aquela crítica na Rádio Lubito, dia seguinte colocaram chapa. Eu nunca tinha visto uma escola sem chapa. Só naquele nosso tempo quando estudamos. Só as crianças lá não tinham chapa. Não tem cobertura a escola. Muitas das escolas nascem sem latrinas. Aí o que vai acontecer? Vamos defecar ao ar livre. Quando estamos a defecar ao ar livre, é problema mais para nós. Até a própria OMS lançou um artigo em 2012 dizendo assim, se nós investirmos $1 no saneamento básico, estaremos a ocupar $4 na saúde pública.
Nós temos muitas doenças comunitárias hoje. Por quê? Porque é lixo que não se trata, só não tem como fazer, porque o caminhão nem da arcola não chega lá. E mesmo a defecação livre, quem deu um problema muito sério às pessoas. E nós sabemos muito bem que as doenças, a defecação, causam vários problemas, porque tempo chuvoso, a água escorre, vai no nosso corpo receptor, é lá onde muita gente tem contato com aquelas águas. É um problema sério. É um problema sério. Então, essa questão também concordo muito bem com o colega, porque era no Pronto, falou um bocadinho aqui, algum aspecto da ciência, o colega me colocou uma questão que eu só levantei aqui da questão das autarquias que é urgente, é muito urgente. O colega disse, colocou para mim Isaac Sassoma, e disse, Sassoma, qual é eu para mim defendo que devemos ter as autarquias como elemento crucial. Tem outro mecanismo, modelos já estão bem feitos. Todos os submeteram as autarquias melhoraram um bocadinho, alguma coisa, porque uma das formas, não estamos a falar aqui da participação pública. Então, para termos a participação pública, é importante que nós tenhamos as autarquias locais para que o cidadão realmente possa ter. Agora, o colega, só queria dar um subsídio, por favor, peço desculpas. O colega falou aqui a questão da licença de construção. Tem sido um problema muito sério quanto à questão da licença de construção. Os processos de licença de construção têm que ser processos muito claros. Qualquer cidadão deve ter acesso à licença. A licença também tem prazo para ser dada depois de ser solicitada. Tem prazos. A licença não pode ficar 2, 6 meses não tendo licença. Mas não fazer como? Sim, é isso que eu estou a dizer. A licença tem um tempo, tem um prazo. Tem um prazo. Este prazo é pré-estabelecido até por lei. É a mesma coisa, licença de construção, licença ambientais, tudo tem prazo. A lei diz que até o dia tal você tem que ter licença. Depois de você submeter, desde que pagou os emolumentos ao Estado, depois você submete a licença. Mas nós já sabemos, e sabemos muito bem como funciona a nossa máquina. Eu falei num dos grandes desafios que nós temos, que é a corrupção. Então, é só fazermos uma ligação muitas das vezes com isso. E outra questão, que também tinha elencado aqui, que é a questão burocrática. Uma licença não é coisa que vem do céu. Nós temos aqui situações em Angola que parece que nós estamos tudo. Não se compara, muitos falam assim, o Sassoma gosta muito de comparar outros, mas os outros estão bem lá, Namíbia, África do Sul, não sei. Por que não podemos buscar esses modelos? Nós temos um sistema de saúde totalmente fechado, amarrado, onde há um problema muito sério, um problema de cancro, que ninguém quer reconhecer isso. E o colega também, só para terminar mesmo, o colega falou do modelo de escolas em relação às comunidades. Quer dizer, modelos, colocou o doutor Tô, queria dar uma substância nisto. Quer dizer, é complicado. Isso e na arquitetura, no ponto de vista arquitetônico, já existe essa comparação, porque senão você vai criar ali conurbações, vai criar vários outros problemas no ponto de vista daquilo que é a relação entre as residências e o empreendimento do Estado a estar ali. É a mesma coisa quando nós temos aqui, nós temos aí uma centralidade, ao longo vai criando casas de adobe, ao lado. Você cria um choque, você cria um impacto que nós chamamos de impacto de vizinhança, que é chamado de EIV. Você cria problemas muito sérios. Então, acho que é isto. Eu acho que todas as questões que foram colocadas para mim, eu pude realmente responder. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado às intervenções que foram feitas. Primeiro, queria situar as pessoas. Eu vim para um fórum de educação comunitária e não para um fórum de reclamação pública. Isso fica bem claro. Eu venho como intelectual e como membro do governo. Posso falar nas duas dimensões. E por isso é que a escola existe para libertar quem quer ser liberto e oprimir quem quer ser oprimido. Se o meu filho está a pegar a faca, quer se ferir, o que é que eu faço? Vou puxar a faca? Não, eu tenho que deixar. Porque se eu pegar na faca, eu vou ferir o mesmo, verdade ou não? Esse é o discernimento. Primeiro, enquanto estamos nesses fóruns de discernimento, quem me conheceu, está aí o Gil. Eu, quando andei nas ONGs, e na altura, com o patrono da Umunga, o Zeto, quando andamos aqui na sociedade civil, toda a gente sabe como é que eu falo. Eu respeito o conhecimento. Quem conhece, não finge que não conhece. Quem não conhece, às vezes quer dar a entender que conhece. Isto não é bom. Por isso, começo por dizer,
que, na verdade, dizer se Angola é independente, isso é um ultraje. Porque, no mínimo, nem em casa as pessoas conversam sobre o que era o país. Isso é ultraje pública. E logo é meu papel como educador social. Se não fosse um país independente, estaríamos aqui. Já imaginaram quantos nos anos de 1949, quando foi instituída a PIT, nos anos de 1951, 61, perderam vidas porque tiveram enforos como este? Não passem, jovens, a fazer esse tipo de pergunta. Isso é ultragem pública. Como professor, não posso permitir. E mesmo muitos dos estudantes estão aqui, muitos formadores de estudantes, sabem que eu nunca permiti isto. Eu corto. Não façam esse tipo de pergunta, senão não vão acreditar em nós. Eu quero que nós angolanos sejamos acreditados. Isso é ditadura. Não. Estou a falar do ponto de vista acadêmico. Estou a falar do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, essa pergunta não se coloca. Pode ser de retórica até. Pode ser de retórica, concordo. Como está a brincar o doutor Chupelica. De retórica, sim. Mas não como convicção. Porque as sociedades que nos antecederam partiram. Partiram por quê? Porque não éramos independentes. E hoje nós vamos sair daqui e todos vamos chegar para casa. Quem organizou o seu sumate para jantar, vai jantar mesmo. Mas naquela altura, meus irmãos, não era possível. Então, vamos ter cuidado, quando estamos nesses foros, usar questões de retórica, que é muito normal, houve muitas, que eu respeito, como a tua mesmo, como a tua quando falas de acadêmico, essa é uma questão de retórica, porque sei que como é a tua convicção, porque sabe que quem sabe é assim. Agora, os três movimentos conquistaram a independência ou foi criado um governo? Ok, essa pergunta ainda posso aceitar devido a algum aprofundamento que tem. Porque o Acordo de Alvor não é conhecido por muita gente. O Acordo de Alvor, de 10 de janeiro a 15 de janeiro de 1975, foi uma arquitetura imperialista, para dizer, noutros termos, o boi dormir. Muita gente não sabe disto. Porque já 14 de setembro de 1974, arquitetaram que Angola nunca podia ser um país livre de forma autônoma. Tinha de ser uma federação. Zaire, Cabinda, Angola. Quem tinha que ser o presidente? O Mobutu Sese Seko, que era o presidente do Zaire. Muitos não sabem disto. A nossa guerra e a nossa independência foi condicionada a partir desta altura. E isto aconteceu no encontro secreto da Ilha do Sal. E o que é que vai acontecer, subsequente ao Acordo de Alvor? São as operações militares AIFICHA, que é uma expressão, um código da CIA, que é uma operação organizada para impedir a proclamação da independência de Angola pelo MPLA a norte, e a Operação Savana, concebida também pelos Estados Unidos da América, que visava inviabilizar a independência de Angola pelo sul, acompanhados pela UNITA, e pelo norte acompanhados pela FENELA. E isto muitos jovens não conhecem, e já está escrito e já existe. Então, por isso é que a nossa independência, quando for proclamada, todos que escreveram sobre ela, quer seja o John Stockwell, o próprio chefe das operações que visava impedir a independência de Angola, como o Geraldo Silva Cardoso, que foi o último comissário de Portugal em Angola, o homem que devia ter saído no dia 12, ou pelo menos no dia 11 às 12 horas, saiu no dia 10 às 11 horas. Por quê? Ninguém se questionou. E eles escreveram. E, inclusive, ele foi mais radical, o Silva Cardoso. E o radicalismo dele até não consistiu no que ele escreveu sobre a Acordo de Alvor. É sobre o título da obra dele. Angola, 2 pontos. A anatomia de uma tragédia. Veja, que ele já sabia que era uma tragédia. Por isso, lá dentro ele escreve: Alvor nunca foi feito para ser cumprido. E os 3 movimentos, quando foram em Alvor, sabiam perfeitamente que isto podia lhes custar caro. E John Stockwell, diretor da CIA, contra Angola. O chefe das operações escreveu o livro dele, A CIA contra Angola, que é um homem que descreveu o posicionamento de Jonas Savimbi no dia 1 de fevereiro de 1976, em Kinshasa. Quando chegou lá e disse: nós lá em Angola já fomos derrotados pelo MPLA. Agora demos o dinheiro que sobrou, porque eu vou continuar a fazer guerra lá em Angola. E o St. Martin, que era o chefe da CIA no Zaire, e o John Stockwell, que era o chefe das operações da CIA para Angola, responde-lhe: não podemos te dar dinheiro, porque lá em cima, em Washington, quem estava em Washington era o George Bush pai, que era o chefe da CIA na altura, diretor-geral da CIA. Deu-nos indicação que
não há mais nenhum dinheiro que vá para Angola. E Savimbi disse, quando em setembro de 75 eu pedi para malhar o MPLA, vocês não aceitaram, agora vão me dizer que vão malhar o MPLA, agora estamos em fevereiro de 76, vocês são traidores. E daí ligaram para o Bush disse, então a ser assim, deem-lhe o dinheiro que restou, deem-lhe a logística que restou, o armamento que restou, e peçam emprestado um avião, aluguem um avião para Mobutu para levar o Savimbi com esses meios. Savimbi foi levado para Jamba. E antes de partir, despediu-se dele e diz, não sai do mato enquanto estiver vivo. Isso está escrito com o punho desse indivíduo. Era o chefe da CIA, não sou eu. Infelizmente, depois de ser descarregado, o avião de regresso foi abatido em Capunda. E Mobutu liga para o Washington e diz, dê um mau avião porque o mau avião caiu. E nessa altura o Washington teve que dar mais dinheiro para comprar o avião de Mobutu. E disseram a Savimbi, olha, vamos abrandar um bocado de dinheiro que estamos a te dar porque temos que pagar o avião ali que te levou, que foi abatido em Capunda. Então é para dizer que o contexto da independência de Angola não é dessa trivialidade que muita gente coloca. Por isso, este Angola que se tornou independente, mais abordagens podemos ter, mas só queria situar essa parte para dizer que não foi essa trivialidade que muita gente tenta consumir. Há um quadro muito mais difícil, porque a Operação Aficha foi concebida a 3 de agosto de 1975 e a Operação Savana a 8 de agosto, todas elas entraram em ação no dia 18, guerra em Angola. A resposta qual foi? A Operação Carlota, que em novembro de 75. O que é a Operação Carlota? É a resposta do MPLA e Cuba a estas duas grandes operações. Então, para dizer que Angola é sim independente, os 3 movimentos tentaram fazer em conjunto o que podiam, mas 2 movimentos deviam nos explicar algumas coisas. Eu tenho estado a falar com os dirigentes dos outros 2 movimentos para lhes perguntar em que eles haviam pensado nessa arquitetura da Federação Angola-Cabinda-Zaire, porque apenas o Savimbi Mobutu e o Savimbi e o outro Roberto podiam ser vice-presidentes. Vice-presidentes de quem? Do Mobutu. O Mobutu é angolano. Por que todos os países da África tornam-se independentes de forma autônoma e Angola tem que ficar conexa? Isso não nos questiona? Não. E isso me repugna. Agora, Emperor Chicolonha com aquilo, como alguém disse, isso agora dependeu do autor. A tradução que ele deu ao Chicolonha se significava branco ou se significava colonização. Eu não falo um mundo e por isso esta pergunta deve ser feita ao autor da canção. Porque normalmente essas nossas canções, nossos cancioneiros que nós fabricamos nas nossas línguas, e com muita gente tendencialmente com literacia alta, às vezes não prestam atenção ao significado das palavras. É muito normal que isso tenha acontecido. Porque Chicolonha significa colonização. E quem escreveu quis dar a entender provavelmente de colônia branco, mas de colônia é colonização. E por isso essa pergunta não me foi feita, mas provavelmente é o autor da canção. O nosso Celestino 50, quem elabora as políticas públicas? As políticas públicas são elaboradas efetivamente quem recebe o mandato de governar de acordo com o artigo 4 da Constituição. No entanto, ele pode auscultar. E eu estou aqui exatamente para afinar a vida, a perspectiva e a visão e a abordagem das pessoas, como podem participar destes eventos de elaboração das políticas públicas. Agora, se você não está organizado, não faz parte de uma agremiação, e você diz que quer participar, não é possível estar chamando todo o povo, tem que chamar de forma representativa. Por isso é que mesmo na sala de aula, muitos foram os estudantes, eu dizia, tens que fazer parte de uma associação do teu bairro, ainda que seja da igreja, ainda que seja do partido político. Por quê? Porque o executivo, o administrador comunal ou municipal não vai chamar toda a população que negava vos ouvir, mas vai ouvir os representantes das esferas de organização pública. É assim que se participa. Não existe mais esse populismo de pensar que toda a gente vai, ainda que seja cada um de nós aqui nesta sala indicado para ser governante, não vai poder chamar todos os munícipes. Vai chamar 30 e tal mil pessoas, tu elaborar o programa, vir negar e dizer não. Vamos elaborar o programa, queremos ouvir segmentos das organizações, dos produtores, dos camponeses, dos agricultores, dos apicultores, e assim. Por isso é que sempre chamam a atenção, mesmo com o professor, vamos participar das esferas organizativas. E essa minha abordagem não é nova. Enquanto técnico de desenvolvimento comunitário, coordenador de programa, diretor de ONG, eu sempre disse, não existe participação populista, existe participação popular. E a popular é representativa, é um corporativismo. Agora, o nosso amigo Correia, qual é a base do estudo dos programas? É efetivamente isso que eu disse durante a minha intervenção. São as ansiedades e as expectativas das pessoas.
E é um aprendizado de todos nós. Quer seja aqueles que estão lá agora, como muitos que estão aqui que depois irão. Devem ouvir as expectativas, as ansiedades deles. Não culpabilize, responsabilize, que é para avançarmos. Um conceito que nós vamos desenvolver aqui é o conceito de responsabilidade pública e o conceito de sentido de Estado. Quer de quem está lá, como de quem vai para lá. Todos nós. Essa coisa está toda hora a tirar as pedras. Por isso, depois quando chegamos lá, começamos a nos intrigar. Quem conheceu a história do presidente Frederico de Menezes, São Tomé? Esse senhor, quando era empresário, atirava pedra, chegou a presidente, pensou que havia uma gaveta que é só abrir e tirar dinheiro. E publicamente veio em televisão dizer: oh, afinal, ser presidente, isso não dá, é melhor eu cuidar das minhas empresas. Exatamente. Eu na altura ainda estava na Agri, conheci-o muito bem. O amigo Pinheiro, Angola, Benguela, tem contabilidade organizada, quer falar do ponto de vista de efetividade. De acordo com os mecanismos de administração que nós temos hoje, que é a administração pública centralizada, é o que nós temos, a administração pública centralizada, a sua contabilidade passa em sede do CIF. E a sua efetividade passa pelos órgãos, pelos serviços que foram institucionalizados nas próprias comunidades. Agora, a minha pergunta, ou a pergunta que devia me colocar é: qual tem sido a observação dos membros dos Conselhos de Conservação Social e da Explotação? Porque nós também, a nível do governo, queremos saber se eles estão a ter efetivamente a responsabilidade de ver se isso está a resultar ou não, porque eles é que participam. Porque eles é que vão fazer a convergência entre as contas apresentadas e o projeto que lá existe. Por esta razão, é defendida a ideia de que democracia e participação tem de ser com pessoas com liberdade prévia. Liberdade prévia significa que não dependa. Eu, se tiver minha lavra, não dependo de ninguém para agir. Eu sugiro. Eu não mendigo, porque tenho minha lavra. Mas eu não tenho nada de renda e estou mesmo à espera que alguém me dê. Este é outro problema, que um dia nós temos que discutir. Não vamos nos convencer aqui. Já que existe o governo, até aquilo que eu posso fazer, tem que esperar que o governo me dê. Não. Há coisas que o governo deve dar. Eu vou dizer isso. Mas, o que é essencial, você só pode participar de um fórum libertador e emancipatório se você for emancipado. Como é que você está a vir ensinar empreendedorismo, você nem dinheiro para pagar o que o papai tem? Isso não é possível. É que você vai ser um mendigo do administrador, vai ser mendigo do governador. Primeiro, autonomize-se o mínimo. Agora, o MPLA, quando pergunta se o MPLA governa a consciência, claro, governa. Eu sou do MPLA, uso ciência. E tantos outros. Você tem grau, a pessoa que perguntou, também todos nós do MPLA temos graus. Agora, é preciso não fazer confusão entre a teorização e a faculdade da transição disto para a norma. Obediência à norma é ser cidadão também. É a norma que te leva lá, é esta. É por isso que muita gente diz: não, eu quero ser um profissional liberal, não quero ser um profissional irrelacional. Sabe qual é a diferença do profissional liberal e profissional relacional? A diferença é que o profissional relacional, ele vai depender das regras da deontologia profissional e ocupacional que está lá. Isso não significa o facto de que ele obedecer à deontologia, ele não tem ciência. Tem ciência sim, mas ele tem que respeitar a deontologia. Isso não é selva. Diz aqui, organização, movimentos. Ok. Obviamente, faz parte das organizações. Aqui, autarquia. É prioridade ou não? Esta pergunta pode ser feita aos órgãos de soberania. Eu não sou órgão de soberania. E o órgão de soberania, presidente da República, toda a gente viu ele em público a dizer: só depende dos deputados. Eu vou dizer o quê? Não pode responder um simples. Como? Não pode responder enquanto estudioso. Ainda não cheguei lá. Quero antecipar o meu pensamento. Não. Primeiro, não antecipo o meu pensamento. Eu é que vivi nos países que fazem autarquia. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Eu próprio concordo com a divergência. Primeiro, me perguntar se é prioridade pública
publicamente o próprio órgão de soberania o disse. Agora, eu como pessoa, prioridade com base em quê? Nas carências que as pessoas têm, vir mais a derrama, mais uma tributação sobre mim, porque as autarquias vão serem faladas, né? Tem outros efeitos que ao povo ainda nunca chegou. Eu, desde há muito tempo, ainda antes de se falar da autarquia em Angola, eu ainda era quadro do ONG e viajava para vários países, eu via que a administração local do Estado tinha 2, 3 vantagens e uma grande desvantagem para um lugar pobre. A grande desvantagem para um lugar onde a população é pobre é novamente implicar tributação sobre o cidadão. Eu, como pessoa, sempre o disse. Eu nunca vi a autarquia como leviatã para a resolução dos problemas das pessoas. Eu vi a autarquia como um procedimento normal da organização do Estado e que pode acontecer agora ou depois, mas só sei que cada angolano prepare-se. Estamos a pagar o IVA e vamos pagar outros impostos. Retira o IVA. Para te dizer, é um imposto. Exatamente. Eu, como pessoa, sempre defendi isso e nisso ninguém me tira do caminho. Mas quando implementaram o IVA, não pensaram no povo. Como? Quando implementaram o IVA, não pensaram no povo. Não estás a perceber. Eu estou a dizer somatória de impostos. Quer dizer que se você pensa nisto, como eu também penso, por mais que seja prioridade, eu analiso não só na dimensão de efeitos positivos, mas também vou encontrar os efeitos negativos. E um dos efeitos negativos tem a ver com o grau de pobreza que o nosso país tem nessa hora. Porque um administrador que hoje é administrador, vai ser presidente de Câmara, ninguém lhe vai inibir de imputar impostos sobre os cidadãos. Essa é a minha perspectiva, sempre a defendi. Eu nunca fiquei a correr através das instituições, porque, segundo Weber, as instituições também são uma forma de dominação. E eu não corro por isso, porque eu fiz sociedade de administração educacional, só isso que vou responder. Eu nunca corri. Se alguém uma vez vos disse que tu cá fora disso falou outra coisa, falso, mesmo. Está aí o próprio Gil. Se uma vez eu defendi a autarquia, Gil, já falei isso. O Gil foi meu colega. Eu nunca falei disso. E sempre identifiquei o problema. E isso lá vão quase 20 e tal anos, né? Mais de 20 e tal anos. Vocês não me vão torcer. Se a coisa boa que eu tenho é a minha integridade, por isso é que eu chamei a atenção para Angola. A consolidação dos problemas de Angola passa pela ética e pela integridade. Não passam pelo discurso, vão. Ética e integridade é o nosso maior problema, é só mesmo essa questão do petrodólar que foi colocada aqui. Se houvesse ética e integridade, nós podíamos ser felizes. E não vale a pena inventarmos aqui muita coisa. Ética e integridade é aquilo que nós temos que fazer. Agora, tolher a minha consciência? Nunca. Eu já sei que as autarquias podem vir a qualquer altura, mas angolanos preparem-se também. Isso não é lá um sumo, um chocolate, não. Pronto, posso avançar? Desculpe, posso avançar? Licença, ok. Tem aqui o nosso amigo da licença. É evidente que são dessas gafes que acontecem, porque o direito administrativo permite que são 15 dias que o cidadão pode aceitar tacitamente que isto está aceito. Por essa razão, ele chama a atenção para a escolarização comunitária, para a educação comunitária, no sentido disso ser um ato comunitário para com a administração municipal, porque isso não é que esteja na lei. É um conjunto de funcionários que de forma indisciplinada decidem e as pessoas aqui generalizam. Por que generalizam? Porque o jovem até falou muito bem, somos uma associação lá no bairro. Com uma associação no bairro, já colocou e diz que não, agora lá no bairro também tem comissão dos jovens, é da UNITA, dos velhos, é do MPLA. Mas não é por aí. Se você vier ter comigo mesmo, eu não é minha área, está entendendo? Mas eu, desde 2008, fui indicado para a Comissão Provincial de Ética e Atendimento Público. Sou um coordenador adjunto. E essa comissão até hoje nunca foi revogada. E as pessoas vêm ter comigo e eu faço o encaminhamento. Mas o direito administrativo também te permite que depois de 15 dias você pode considerar como resposta tácita. É isso que temos que passar a abordar. Agora, lá no bairro, de facto, vocês podiam resolver isto com os próprios coordenadores dos bairros, porque esses coordenadores ter esse fórum, em vez de um fórum de educação comunitária, um fórum de reclamação, não vai ajudar o Televando. O Televando, os seus objetivos é desenvolver a capacidade crítica e de desocultação das opções de governação. Isso é desenvolver capacidades. Porque senão vamos estar a olhar e reclamar no ar. Olhamos, não há luz. E
vamos nos perguntar como ter água, como ter luz. Não, ter água e ter luz não é só reclamar. Ter água e ter luz é formação também. Agora aqui, Angola, África. Qual é a África? É exato que eu já disse isto. Angola faz parte dos países lusófonos. É daqueles países que arrancaram a independência a ferro e fogo, automaticamente tem a dimensão política consigo, a dimensão econômica consigo. Agora, se nisto gravitam problemas que estão a afetar a sociedade, não pode anular aquilo que é cientificamente comprovado. O que está a anular hoje? É a nossa dependência econômica. Precisávamos? Provavelmente que não, mas tem ainda outro. É que quando nós nos tornamos independentes, eles sabem o que disseram, os europeus. Acho que tem aqui, pela história, né? O que disseram? A sua derrota era a vitória das suas instituições. Está aí o outro. A derrota deles quando saíram da África era a vitória das instituições deles. Olha lá o que eles disseram. Vamos embora, mas nossas instituições vão ficar aqui. E eles vão ficar dependentes de nós. E eu até dou exemplo durante as aulas. Se a Moanda, que é a circuncisão, né? O Ebuens, for uma instituição externalizada, o país que imitar vai depender de nós, porque nós é que temos os conceitos preceitos de fundo. É como essa burocracia weberiana. A burocracia weberiana que nós herdamos. Eles têm os instrumentos. E isso estará a chocar com a nossa identidade também. Os partidos políticos não são uma instituição africana, são uma adoção ocidental. Fazem parte das instituições estranhas à realidade dos países africanos. E automaticamente isso vai criar desvios. E nesses desvios é que temos que passar a refletir. O que é que está a fazer mal? Que a instituição está a fazer mal? Essa é a discussão. Que a instituição está a gerar prejuízo. Por essa razão é que vimos essa realidade do Gabão, do Mali, agora esse jovem no Senegal. Isto tudo é consequência das instituições estranhas que nos governam. E o professor Rui Moreira Carvalho disse muito bem: o vírus ocidental, uma vez inoculado, o doente não melhora, mas jamais será o mesmo. Ele não morre, mas nunca mais vai ser o mesmo. E somos nós. Inoculamos esse veneno. Qualidade de vida. A nossa qualidade de vida depende da terra. A nossa qualidade de vida depende da terra. Se não pegarmos a terra, não temos qualidade de vida. Não existe nenhum estado do mundo que se gerou um império a partir do petróleo, a partir de não sei o quê. Não. Todos os países do mundo que criaram impérios foi a partir da terra. Porque quando transitamos do feudalismo para o capitalismo, foi a terra que valorizou aqueles que tiveram dinheiro, que foram os primeiros capitalistas. Nós temos que passar a discutir e validar a terra. Se nós continuamos a deixar a terra abandonada, automaticamente não temos muita expectativa. Contextualização antropológica. Exatamente, a contextualização antropológica eu concordo muito consigo. Eu, inclusive, quando dou formações sobre a administração das escolas, gosto de dar o exemplo do Caimambo, em que os professores vão para a escola e eles só começam a dar aulas a partir das 9 horas. E o nosso horário está a 8 horas. Sabem por quê? Porque enquanto o orvalho não cai, eles não podem, não vão dar aula porque as crianças não estão aí. Porque as crianças têm que levar o gado ou pasto. Essas dimensões todas estão claras. Temos que adequar. Estamos todos claros que vamos adequar. A nova divisão política administrativa. Ok. Versus autarquia. Temos nacionalidade. É mais outra questão que só se coloca a um órgão de soberania. Agora, eu pessoalmente, se me colocarem essa questão, eu digo, os argumentos que são apresentados são normativamente aceitáveis. Mas agora, se do ponto de vista da praticidade, da dimensão pragmática das pessoas, isto é relevante, é o que eu estou ouvindo das pessoas. Agora, de mim, eu estou numa circunscrição até, que me dizem que agora são 2 municípios. São 2 municípios. Agora, essa questão da dependência, das independências, tem a ver com as instituições estranhas que estamos a gerir. Agora, é não confundir, quero terminar para dizer, é não confundir o papel do decisor com o papel do formador, com o papel do executor. Nós, na administração pública, temos órgãos de decisão, temos órgãos de execução. E temos esse fórum, esse nosso, é um fórum educativo. E o que eu quero defender é que os jovens têm que sair daqui
com conhecimentos que lhes permitam perguntar para além de, que é aquela dimensão que eu disse quando apresentei. A diferença entre a culpabilização e a responsabilização. Nós aqui questão da responsabilização, para podermos avançar. Porque senão vamos continuar nas culpas. Culpa de A, culpa de B, morreu. Culpa de A, culpa de B, morreu. Aí isso se fez, que é o indivíduo que falou sobre a estupidificação decisional, chamou isso decisões liminares. Esperar que as pessoas morram, não. Temos que conhecer para poder contornar. O meu professor de organizações, da Sociedade das Organizações Educativas, nunca aceitou ser reitor. E ele aceitava ser sempre membro do Conselho Geral. E tivemos um reitor, foi destituído depois de 2 semanas. Eu perguntei, mas o professor disse, por que você não concorre a reitora? Ele diz, você já viu um mais velho a brigar com cobra? Não, você briga com cobra, então ele é macho, anda lá a cuidar, né? Ele consegue domar. E eu defendia que ele nunca podia ser, porque ele era, nós chamamos ele professor dos cadeirões, é professor da Sociedade de Administração, Sociedade das Organizações Educativas. E isso também, às vezes as pessoas me colocam essa pergunta na escola. Você não ocupa cargo. Eu é que desocupo, eu é que investigo isso, vou mais fazer o quê? Eu vou ajudar a compreender, e por isso, ninguém vai demover para este fórum o papel educacional, para lhe remeter a um lugar de reclamação pública. Isso quero sugerir que vai nos fazer muito bem. Podem me contrariar, mas este fórum, inclusive participei na representação do chefe, na abertura, quer do Pascal, como na abertura do próprio projeto, e sempre chamei a atenção. Vamos tomar bom proveito disto. E eu até sempre disse a eles, eu nunca fui, eu sempre fui da sociedade civil, mas mesmo da sociedade civil, eu nunca fui um radical, um reclamante. Eu faço parte da sociedade da regulação, não sou da sociedade do humanismo radical. Por esta razão, eu entendo que uma coisa é a perspectiva pragmática do problema, outra coisa é a perspectiva sociológica. A que se deve? E eu vou trabalhar no que a que se deve, vou no fundo. Eu vou no fundo, vou na profundidade, a que se deve isso que está acontecendo. E eu hoje defendo que é uma discussão que eu tinha em homenagem ao meu amigo Ismael Mateus, que era a questão dos quadros e a sua gradação social. Isto é que é o problema, que gostaria que um dia o Televando discutisse a questão dos quadros e a gradação social, porque nós precisamos de quadros e não precisamos tanto de reclamações. Obrigado.